Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o professor de Geografia, David Vieira. Nossa aula hoje será sobre a formação da população brasileira. O Brasil é um país muito conhecido pela sua diversidade étnico-cultural. Aliás, grave bem essa palavrinha aí, diversidade étnico-cultural. Étnico-cultural. Põe aqui embaixo, por favor, na tela, produção, porque ela vai nos ajudar a entender muito bem sobre o que vai ser nossa aula hoje. Étnico-cultural tem a ver com as características físicas e culturais de um povo. E a população brasileira, ela possui uma grande diversidade étnico-cultural, porque foi formado por vários povos diferentes, como nós vamos ver direitinho aqui na nossa aula de hoje. Não é novidade para ninguém que os povos indígenas são os primeiros habitantes mais antigos aqui do Brasil. Em 1500 chegaram os portugueses. Chegaram com o interesse da exploração do território, principalmente para explorar os recursos naturais, os metais preciosos. Lembre-se que nesse momento o mundo estava sob o regime do capitalismo comercial, então o lucro se fazia através do comércio. Comprar barato para vender caro em outro lugar. E quando chegaram aqui, não acharam a princípio os metais preciosos. Acharam foi um tipo de árvore, conhecida como pau-brasil. Viram um grande potencial nessa árvore, pois a partir da resina que saía do caule dela, poderia se produzir uma tinta na Europa. E acharam que poderiam aferir grandes lucros com essa árvore. Os portugueses negociaram com os índios e os índios trabalharam para eles na extração do pau-brasil por meio do pagamento de objetos que até então os índios não conheciam, como, por exemplo, armas, vestuários e coisas que, na verdade, não serviriam muito para o dia a dia do indígena. Pois bem, ocorre que os portugueses, em certo momento, acharam que poderiam conseguir mais lucros se escravizassem os indígenas, e assim tentaram. Só que isso não deu muito certo. A exploração do pau-brasil, ela se deu mais ou menos de 1500 até 1530, quando a partir daí ocorre o esgotamento das reservas de pau-brasil, a dificuldade de exploração dos índios, de escravização destes, e também o surgimento de um novo tipo de produção que parecia ser mais lucrativa, a cana-de-açúcar. Mas você já viu um pau-brasil? Olha aí na sua tela. Na parte esquerda da sua tela nós temos a folha do pau-brasil. Ela era muito abundante aqui no litoral do Brasil, na costa litorânea, onde se iniciou a colonização. No lado direito nós temos a árvore completa. Uma árvore, como nós podemos observar, muito bonita, com suas flores, no momento da sua floração, bem amarelinha. Pois bem, tenho certeza que muitas pessoas ainda não tinham observado, não conheciam o pau-brasil, apesar de ser muito importante para a nossa história, inclusive deu o nome do nosso país. É importante que nesse momento do ciclo do pau-brasil ocorre uma integração cultural entre o europeu português e o indígena. Como, por exemplo, alguns hábitos culturais foram apropriados pelos portugueses, como se deitar nas redes, que era uma prática indígena. Como, por exemplo, você gosta de farofa? Farofa é muito bom, né? Quem não gosta? Pois bem, a farinha de mandioca era um hábito alimentar indígena, assim como o pirão de peixe. E tudo isso foi incorporado à cultura brasileira a partir desse primeiro contato. Mas é importante dizer para vocês que isso é só o começo. Ainda vão chegar outros povos e outras etnias que vão contribuir para a formação da população brasileira. Veja bem, nós estamos falando sobre três coisas importantes aqui. Estamos falando sobre a formação espacial do Brasil a partir dos ciclos econômicos e como isso influenciou a formação da população brasileira. Sobre o nosso segundo ciclo, eu vou pedir para vocês para que a gente possa observar aqui o nosso mapa na tela para a gente poder espacializar aonde ocorriam esses ciclos econômicos. Vem comigo. Aqui nós podemos observar o mapa do Brasil, todo o espaço brasileiro ou território brasileiro,
todos os estados, as capitais e as regiões do Brasil, as grandes 5 regiões. Lembrando que isso aqui é um mapa atual do Brasil, mas ele vai ser muito importante para ajudar a gente a espacializar todos os ciclos econômicos. Muito bem, vimos que a formação do ciclo econômico do pau-brasil, ele se deu principalmente na costa litorânea, apenas para relembrar. A cana-de-açúcar, ela ocorreu principalmente sua produção em Pernambuco, no estado de Pernambuco e na sua capital Recife, e na Bahia, Salvador. Esse ciclo econômico, ele predominou principalmente aqui na região Nordeste, dando grande destaque para ela. Mas sobre o ciclo da cana-de-açúcar, o que é importante aqui dizer é que foi nesse momento, lá pelo século XVI até final do século XVII, quando a cana-de-açúcar chega ao auge, que é introduzida a mão de obra escrava para esta produção, já que a escravização do indígena, não tinha dado muito certo. Então, a partir daí, começa a ocorrer as migrações forçadas dos povos africanos para o Brasil. E com eles vieram também a sua cultura. A mão de obra africana aqui no Brasil foi tão marcante porque ela atuou em todas as fases da vida cotidiana das pessoas. Como, por exemplo, não só na produção nos engenhos de cana-de-açúcar, trabalhando para os senhores da Casa Grande do Nordeste brasileiro, mas também nas casas, nas cidades. O trabalho escravo, ele era responsável por quase tudo que era feito na vida cotidiana. E isso foi muito importante. Por exemplo, a escrava conhecida como mucama, que trabalhava na cozinha da Casa Grande, ela introduzia elementos da sua cultura africana na cozinha. A partir daí surgem pratos típicos brasileiros de origem africana, como acarajé, vatapá, etc. Poderia citar muitos aqui. Outro ponto importante também é a sua influência na dança, na música e etc. É importante dizer que durante o ciclo da cana-de-açúcar ocorre também uma mudança no modelo produtivo. O novo modelo que surge é o plantation, um tipo de uma palavra em inglês que representa um tipo de modelo produtivo baseado na monocultura, produção de um único gênero alimentício, no caso é a cana-de-açúcar, voltada para a exportação, para a venda no exterior. Mas a cana-de-açúcar, você está familiarizado? Afinal, quem nunca foi na feira tomar um caldo de cana e comer um pastel? Olha aí na sua tela. Aí na parte da esquerda nós temos a primeira figura, a cana-de-açúcar, como ela é, caso você ainda não tenha conhecido ou tenha esquecido. E na parte direita da sua tela, olha aí, a menina, a moça aí, tomando aquele bom caldo de cana na feirinha com um pastelzinho frito. Mas a cana-de-açúcar também perdeu seu valor com o passar do tempo, principalmente devido à concorrência da produção das Antilhas. Mas é importante dizer para vocês também que na região Nordeste, durante um período desse ciclo econômico, ocorreu a invasão dos holandeses. E esses holandeses contribuíram bastante culturalmente, influenciando essa região, étnico e culturalmente. Surge então o ciclo do ouro. O ouro ele é descoberto principalmente na região Sudeste. Ele foi muito importante para a ocupação e interiorização do território brasileiro. Olha aqui comigo. O ouro ele é descoberto principalmente no estado de Minas Gerais, Goiás, que já é a região centro-oeste, e Mato Grosso. Foi muito importante para a interiorização da população, favorecendo uma melhor distribuição no território, porque, como vimos, até então, a população se concentrava na costa litorânea. A mão de obra utilizada na exploração do ouro era a mão de obra escrava, que foi a mão de obra predominante até o final do século XIX. Olha aí na sua tela como é que ocorria a exploração do ouro. Podemos observar aí, pessoal, na parte esquerda da sua tela,
uma pepita de ouro. O ouro ele precisa ser separado de outros minerais que estão presentes numa rocha. Por isso é necessário esse trabalho de extração, conhecido como mineração. Na parte superior direita da sua tela, uma imagem de como ocorria essa exploração do ouro pelos escravos. E embaixo, logo abaixo da sua tela, nós temos uma mina de ouro para que vocês possam compreender como que ocorria essa exploração. O ouro, ele gerou muitos lucros, principalmente para os senhores, exploradores do ouro, e para a coroa portuguesa, porque cobrava impostos. Pode-se dizer que foi o ápice da economia brasileira nesse momento do ciclo econômico. Quando termina um ciclo econômico e começa outro, não quer dizer necessariamente que esta atividade termina de vez no país. Ela continua com menor intensidade. Porém, não é uma atividade agora tão predominante como era antes. É importante salientar isso, porque com a marcação do tempo, cria essa impressão de que uma atividade econômica terminou e começou outra. Não é bem assim. Aí veio o café, muito valorizado no exterior, porém não era uma espécie nativa do Brasil. E para isso foi necessário buscar condições favoráveis à sua produção. E a condição favorável foi a descoberta de um solo fértil, conhecido como terra roxa. A terra roxa é um solo de origem vulcânica que surge a partir do resfriamento do magma. Exatamente, a partir do resfriamento do magma já existiram vulcões no Brasil lá no passado, hoje não existem mais. Mas já houve esse extravasamento do magma na superfície terrestre e a partir daí forma-se a rocha chamada basalto. Do basalto, a partir do processo de intemperismo, forma-se a terra roxa. Você conhece terra roxa? Olha na sua tela aí. Aí nós temos uma figura mostrando a terra roxa. Podemos observar que o nome terra roxa não é à toa, né? Que ela tem uma tonalidade meio roxa, meio avermelhada. Esse tipo de solo, ele predomina, como nós podemos observar aqui no mapa, principalmente na região sudeste. Olha só aqui a região sudeste. Então, a terra roxa, ela estava localizada principalmente aqui no oeste paulista, onde predominou grande parte da produção de café, e no Vale do Paraíba, aqui no interior do Rio de Janeiro. Foi onde predominou esse tipo de produção. A mão de obra era a escrava durante um bom tempo, mas esse período ele é muito importante. Primeiro porque, nesse momento, ocorre o fim da escravidão. Ou seja, o negro de origem africana, ele foi liberto e deixou de trabalhar de forma forçada nesses espaços. Entretanto, isso já no final do século XIX e início do século XX, ocorre a chegada de outros imigrantes no país, como, por exemplo, espanhóis, alemães, italianos e etc. Alguns também de origem asiática, como japoneses, coreanos, árabes. E isso vai influenciar ainda mais essa diversidade étnico-cultural da população brasileira. Lembra da palavrinha-chave? Étnico-cultural. Então, a população brasileira ela não é formada a partir de uma única etnia, de uma única cultura. Ela é formada a partir da mistura de muitas culturas. E isso é que traz valor e riqueza à população brasileira. Vamos observar aqui agora, porque é importante citar também o ciclo da borracha, que ocorreu na região norte do país. O ciclo da borracha ocorre com a descoberta do látex, principalmente em Roraima, Manaus, capital do Amazonas, e Belém, capital do Pará. Foi muito importante porque incentivou e influenciou a ocupação da região norte e atraiu pessoas de praticamente todas as regiões do país para atuar nessa extração. O látex é uma seiva que sai de uma árvore chamada seringueira e serve para fazer produtos de borracha. Olha aí como podemos observar, na parte esquerda a seiva, o látex sendo extraído da seringueira e
na parte direita, nós temos os produtos derivados dessa seiva, do látex, como calçados e luvas. Inúmeros outros produtos, como você, inclusive, usa na sua sala de aula, como a borracha de apagar o lápis, também vem do látex. Esse, basicamente, foi o último ciclo econômico importante que influenciou na composição da população brasileira e sua formação. Então, a partir daí, pessoal, nós temos uma sociedade diversificada, étnica e culturalmente. Por isso que hoje em dia nós falamos palavras de origem indígena, como jacaré, paçoca, maracanã. Muitas pessoas seguem a religião católica de origem europeia e também comem vatapá, acarajé, dançam samba e outros tipos musicais de origem africana. Essa é a nossa riqueza. Vamos então ao nosso desafio? Uma das maiores riquezas brasileiras é a sua diversidade étnico-cultural. Faça uma reflexão sobre alguns de seus hábitos e costumes e observem a origem étnica de cada um deles. Faça uma pesquisa, pergunte ao seu professor ou olhe na internet. Você vai ficar surpreendido porque é uma brincadeira muito agradável você descobrir as origens dos seus hábitos. Chegamos ao final da nossa aula. Fique ligado, assista às aulas do Rio Educa na TV. Eu vou ficando por aqui. Te vejo na próxima.